Quando a gente vai olhar para os consumidores, a gente tem de curto prazo um aumento, né? Um fôlego ali, né? A gente teve uma queda nos preços, então seu dinheiro está valendo mais. Mas no longo prazo, isso pode significar demissões, uma queda, né, desse consumo. A empresa se sente desestimulada a continuar produzindo no mesmo nível. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está acompanhando agora, curioso para saber o que seria essa deflação. Você já provavelmente já ouviu falar sobre isso nos noticiários e isso, para muita gente, acaba dividindo opiniões ali. Por que poderia ser ruim uma queda generalizada de preços, né? Para você pode ser um alívio no seu bolso, seu dinheiro está valendo mais. Mas para alguns economistas isso pode significar alguma preocupação porque pode gerar ali para a gente o início de uma recessão ou de uma crise à vista. Então vamos entender um pouco mais sobre o que é a deflação. Obrigado por estar acompanhando esse vídeo, vamos embora. Então para a gente entender, né, a gente tem ali o que é a deflação. A deflação nada mais é que uma queda generalizada de preços de bens e de serviços também. Mas a gente precisa separar alguns conceitos que são, primeiro, de inflação, que é exatamente o oposto, né, que é o aumento generalizado desses preços de bens e serviços, e a gente tem a desinflação. A desinflação é quando a gente tem um aumento de preços, mas de uma forma mais desacelerada, o que vem acontecendo principalmente em ambientes de juros mais altos que a gente está vivendo como aqui no Brasil. Então, quando a gente vai entender um pouco mais, sei que tem muito médico aqui assistindo o nosso programa, então para a gente fazer uma metáfora comparando o que de fato seria a inflação, ela seria como se fosse uma febre. Quando ela é alta demais, ela pode significar um problema. E quando a gente vai olhar para o que seria a deflação nada mais é com hipotermia. Ela pode parecer calma, mas ela pode acabar paralisando o corpo ali de quem está passando por esse problema. Então, fazendo essa comparação, seria como se o corpo fosse a produção, a economia daquele determinado estado. E com isso a gente tem dois tipos de deflação, né? Uma que é uma deflação ruidosa e uma mais bondosa. A deflação bondosa é quando a gente está acompanhando uma queda generalizada de preços muito advindo de um avanço tecnológico ou por alguma mudança estrutural na economia que trouxe esse avanço de produtividade. Como um exemplo, a gente pode estar citando aqui o que ocorreu no Brasil no final da década de 90, início dos anos 2000, com a privatização ali da telecomunicação, né? E a gente teve um avanço ali de acesso à telefonia. Isso fez com que tivesse uma queda generalizada dos preços desse setor especificamente. Quando a gente olha então para a deflação ruidosa, é aquela que vem acompanhada de grandes crises, né? Como um exemplo, a gente tem o que veio ali, né, posteriori à grande crise de 1929, em que muitas das pessoas foram afetadas pela crise, não tiveram capacidade de continuar com o mesmo nível de consumo, e isso acabou fazendo com que os preços reduzissem de forma sintética. E trazendo alguns exemplos históricos, né, de como que isso ocorreu em alguns países, exemplos clássicos a gente tem o do Japão, que foi a década perdida do Japão, né, entre 1990 e início dos anos 2000, em que muitos dos seus imóveis perderam metade do seu valor. E além disso, a gente também teve na Alemanha uma crise severa de deflação, que foi pós ali a década de 20, né, início dos anos 30, em que uma deflação severa acabou assolando o país após uma época de hiperinflação. Então isso traz preocupações e marcas que são duradouras nas economias. A deflação, então, nem sempre ela é algo que vai ser benéfico para a maior parte dos mercados. E se você ainda estava se perguntando por que a gente escolheu esse tema de vídeo dessa semana, foi justamente porque foi divulgado o IPCA do mês de agosto e ele veio com uma deflação. Geralmente, nos últimos anos, a gente acabou acompanhando deflações no mês de agosto e agora, né, no mês de agosto de 2025, a gente teve a maior deflação desde 2022, uma deflação de 0,11%. Essa deflação, ela veio principalmente acompanhada pela queda no preço da energia elétrica de 4,21%, principalmente puxado pelo desconto da produção de Itaipu, que veio mais alto que esperado. Isso faz com que a gente tenha uma queda generalizada nos preços de energia aqui do Brasil. A gente teve uma queda também nos preços de alimentos, que chegou a 0,46%, puxado principalmente pelo tomate, caindo 13,39%. A gente tem batata, que é de 8,59%, e arroz caindo 2,61%. Então, se somar tudo aí, a gente teve uma queda muito expressiva nos alimentos, que foi algo que a gente já traz aqui alguns programas, que é o que mais vem pesando na inflação brasileira, em comparação também com a energia elétrica. Além disso, a gente tem o setor de transportes caindo 0,27%, muito puxado pelas passagens aéreas caindo 2,44% e os combustíveis também caindo 0,89%. No acumulado de 12 meses, a gente tem a inflação, né, de
5,13, ainda acima ali, né, da banda superior da meta do CMN, que é de 4,5%, que está mostrando pra gente uma trajetória de queda quando a gente olha a inflação dos acumulados dos últimos 12 meses, mas que já começa a trazer aqui pra gente um pouco mais de alívio, né, mostrando que esse setor ali, cada vez mais contracionista da política monetária brasileira, vem surtindo efeitos. Mas vamos pensar um pouco mais, então, como que essa trajetória ela pode ser de queda sem representar necessariamente uma deflação. Pensa comigo que o acumulado de 12 meses, ele é uma média móvel. Então, ele vai trazer ali pra gente o acumulado das inflações dos últimos 12 meses, certo? Que é agora também como o próprio Banco Central vai avaliar se a política monetária contracionista ela está trazendo a inflação por cento da meta ou não. Anteriormente, a gente olhava a inflação fechada dos 12 meses de ano calendário. Então, a preocupação seria que a gente trouxesse a inflação por cento da meta até dezembro. Agora não é mais desse jeito, a gente sempre vai olhar ali a média móvel do acumulado dos últimos 12 meses. Pensa comigo, se a gente começa a fazer esse acumulado dos 12 meses e a gente tem uma inflação de 0,3 agora compondo esses 12 meses, ao invés de uma inflação de 0,89, por exemplo, que foi excluída da última média móvel ali, vamos supor, do mês de julho, por exemplo, do ano passado, isso faz com que a gente tenha ali uma queda desse acumulado e não necessariamente através de uma deflação, como que ocorreu agora em agosto de 2025, certo? Então, no Brasil, a gente acaba vendo que as deflações, elas são um pouco mais episódicas, digamos assim, do que algo que vai ocorrer ali de uma forma mais severa. E ela geralmente é ligada a algum tipo de choque de preços do que tange a oferta do que algo mais ligado à demanda. Porém, a gente tem aí, né, uma deflação que ela pode ocorrer, sim, através de uma queda na demanda agregada, principalmente porque a gente tem o consumo retraído, uma queda nos gastos públicos, desemprego, tudo isso pode fazer com que a gente tenha deflação em alguma determinada economia. Uma outra possível forma de deflação seria através de um choque de oferta. Como que a gente teve ali no mercado imobiliário chinês, principalmente do ano de 2023 até o atual, né, até 2025, a gente está passando por isso ainda, que ainda foi apelidado como japanização da economia chinesa, porque foi exatamente o que ocorreu, o que eu citei para vocês aqui anteriormente, na economia japonesa na década de 90 até início dos anos 2000. Então é uma preocupação lá que está assombrando a China, principalmente porque as quedas de preços constantes no setor de construção civil está fazendo com que tenha uma queda de produtividade nesse setor, porque ninguém quer comprar as casas por lá. E até já teve alguns casos ainda mais extremos em que, por vezes, houve demolição de algumas casas por lá para que houvessem novas construções e estimulassem esse setor. Então pensa que trabalheira, que custos desnecessários, tudo isso para evitar uma bolha de choque de oferta. Além desse modelo, a gente tem um outro, né, que pode trazer também uma deflação, que seria através de expectativas desses consumidores. Pensa comigo, se você espera que aquele tênis que você quer comprar há muito tempo, se aquela roupa ou qualquer outra coisa que você tenha vontade de adquirir um iPhone novo, ele vai ficar mais barato lá na frente. Faz sentido que você vai deixar de fazer essa compra agora no presente, esperando que essa queda se concretize e você consiga comprar esse produto de forma mais barata. Então, às vezes, as expectativas dos consumidores em relação a um determinado preço de um ativo pode fazer com que eles caiam até chegar muito próximo da própria expectativa. Então, isso realmente acaba trazendo essa deflação. Inclusive, a gente mais pra frente vai falar um pouco mais sobre a armadilha de liquidez, que pode vir, inclusive, como uma das causas, as expectativas dos próprios consumidores. E, além disso, a gente também tem a política monetária que pode trazer uma deflação severa, através de bolhas de crédito, né, principalmente, e que possam levar ali à retração, né, a contração da atividade econômica de uma forma que ela seja, entre aspas, irreversível. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as principais causas da deflação, elas assolam muitas das economias atuais que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, quando a gente está olhando ali principalmente para a parte dos Estados Unidos, um dos maiores medos é que a gente tenha um processo parecido, que é o processo de estagflação. Você já ouviu falar sobre estagflação? Então, a estagflação, ela nada mais é do que quando a gente tem uma queda da atividade produtivo daquele determinado país acompanhado de uma inflação galopante. Se a gente for ver ali como que saiu os dados agora do consumidor norte-americano, a gente continuou com uma queda expressiva, foi 0,3%, o mesmo dado que saiu em julho, né? Então, repetiu a mesma força ali e chegou a 2,9% no acumulado dos 12 meses. Porém, quando a gente vai relembrar ali como que veio o payroll do mesmo mês, a gente viu uma queda expressiva na geração de novos empregos. Então, quando a gente tem uma queda expressiva da contratação da força de trabalho, consequentemente, uma queda de produtividade que pode vir acompanhada disso, com um aumento ali dos preços que está acontecendo nos Estados Unidos, a política monetária pode deixar de ser efetiva e nesse cenário a gente começar a acontecer uma estagnação
estagflação, que é o maior pesadelo da maior parte dos bancos centrais do mundo, porque para você reverter esse cenário, por vezes, a medida ortodoxa que a gente conhece de controle inflacionário ou de estímulo de economia, que seria através da manipulação dos juros, pode não surtir efeito. Então, por isso que o Powell e toda a sua equipe ali econômica pode se tornar ainda mais pressionados para um corte de juros que vai ocorrer na semana que vem, nos dias 16 e 17. Veremos o que ele vai fazer com relação a essas informações que ele tem disponível. Um grande problema acontece, né, quando há uma armadilha de liquidez. Esse conceito que foi desenvolvido por John Maynard Keynes para descrever aquele cenário em que as pessoas preferem reter dinheiro, deixar esse dinheiro praticamente parado, do que investir ou gastar. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer por alguns cenários. Um deles seria porque a gente tem uma baixa taxa de juros e, por esse sentido, você não tem incentivos à poupança, você não tem por que guardar aquele recurso, porque você vai ter uma remuneração muito baixa, principalmente no mercado financeiro. Quando a gente olha, então, para a parte do gasto, né, que a gente vai ter com esse recurso, muitos dos consumidores acabam retendo esse gasto por causa daquelas expectativas de uma queda futura de juros, uma expectativa de deflação. Então, por esse cenário, aí a gente vamos pensar o seguinte, aquele exemplo que eu tinha dado para vocês. Então, não faz sentido você gastar dinheiro para comprar um iPhone agora, se você sabe que ele vai ficar mais barato daqui um mês, por exemplo. É um exemplo esdrúxulo, né, porque a gente sabe como é que esses fatores acabam acontecendo. Então, pode ocorrer essa armadilha de liquidez, em que, por vezes, a gente não consegue reverter esse cenário através também das mesmas medidas que eu tinha falado para vocês, para injeção de recursos na economia, tentando fazer com que a gente resgate um cenário mais expansionista e saia dessa armadilha de liquidez, fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a consumir. Então, a armadilha de liquidez ela é algo muito perigoso que pode ocorrer em qualquer economia. No contraponto, a gente também tem uma abordagem neo-keynesiana pelo próprio Paul Krugman em 1998, que diz que o problema não é com os juros baixos, algo que o Keynes tinha falado lá atrás, mas sim somente através das expectativas futuras. Então, os bancos centrais eles podem criar uma expectativa de inflação futura para reativar a economia. Como que ele pode fazer isso, né? Começar a fazer com que você tenha uma inflação futura lá na frente. Aqui no Brasil, a gente tem uma forma muito clássica de você fazer através disso, através do Boletim Focus. Então, como é que será que isso pode ser facilmente manipulado? Vocês acreditam nisso ou não? Deixa nos comentários aqui. E quais são os impactos diretos ali que podem ser sentidos através da deflação, né? Quando a gente vai olhar para os consumidores, a gente tem de curto prazo um aumento, né? Um fôlego ali, né? Nas suas contas mensais, porque a gente teve uma queda nos preços, então seu dinheiro está valendo mais. Mas no longo prazo, isso pode significar demissões, pode significar ali uma queda, né? Desse consumo, porque grande parte dessas empresas, né? Já falando agora um pouco mais sobre a ótica da empresa, a empresa se sente desestimulada a continuar produzindo no mesmo nível. Porque pensa comigo, se você continua produzindo na mesma faixa e o seu retorno, né, a sua receita acaba reduzindo porque os preços caíram, por que a empresa vai continuar produzindo no mesmo nível? Ela vai reduzir a sua produção para trazer esse preço um pouco para cima e continuar ele equilibrando, né, entre a oferta e a demanda. É aquilo que a gente sempre fala do ponto de equilíbrio, né, da microeconomia. Além disso, no longo prazo, isso pode trazer dívidas mais pesadas para essas empresas, porque a gente pode estar passando por um período contracionista da economia e fazendo com que a dívida se torne cada vez mais cara, né, para essas empresas no longo prazo. E então, para fazer essa conta ali ficar mais equilibrada, a gente acaba fazendo custos de produção e, além disso, a gente também começa a enfrentar os desempregos que eu havia falado lá. Então, tanto para o consumidor na ponta se sente afetado porque vai perder o seu emprego, para as empresas também fica ruim, porque a produção começa a ser cortada, o desemprego tem que acontecer para conseguir equilibrar as contas da empresa e, no fim das contas, todo mundo perde. Para os investidores, a gente também começa a ter uma queda no valor desses ativos. Geralmente também os ativos começam a cair nessa época, porque começa a mostrar que pode estarmos passando por uma recessão. E os próprios investidores acabam migrando para ativos mais seguros. Como exemplo, a gente tem o ouro, e a gente tem um outro também que tem sido em voga, né? Tá muito na moda, um ativo desinflacionário, que qual que é? Qual que é, Lucão? Chuta. Bitcoin. O Bitcoin também que é falado como um ativo deflacionário, então que ele é utilizado como uma reserva de valor por muitos dos investidores, justamente porque ele tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades. Dessas 21 milhões, mais ou menos 1 milhão já está com o Lucão já está com a vida feita. E você que não tem criptomoeda, você vai adquirir ou não vai adquirir? Você acha que faz sentido isso que a gente está falando ou não faz? Para muita gente isso ainda é um debate, porque o Bitcoin não foi testado pelo tempo, ele não pode ser classificado como uma reserva de valor, mas muitos dos seus
investidores defendem com unhas e dentes que ele já seria assim. Então, beleza, mas para além do Bitcoin, como que os investidores, os indivíduos podem se proteger de um cenário de deflação? Um deles é através do ouro, o investimento em ouro, que está sendo muito falado também ultimamente, principalmente por causa das crises, né? Uma desconfiança com relação ao dólar também está fazendo com que o ouro seja cada vez mais buscado. Uma forte reserva de emergência também, para que você consiga passar por isso com liquidez e uma facilidade para estar acessando esses recursos e evitar algumas dívidas, né? Algum acesso a crédito no longo prazo, porque pode ser que a gente esteja geralmente em ambiente de deflação, você está vivendo um ambiente de juros altos e quando você prefixa sua dívida com juros altos, no longo prazo, para que você consiga fazer com que essa economia se aqueça novamente, você vai ter uma redução nesses juros. Então, quando você contrai essa dívida de longo prazo, nesse ambiente de juros altos, você vai se arrepender, porque você poderia ter contraído essa dívida num ambiente de juros mais baratos e não ter se endividado tanto. Isso também vale ali para os seus financiamentos, ok? Então, para as empresas, vai ter ali um ajuste através dos seus estoques e da sua produção, como eu já havia falado anteriormente para vocês. Então, essa é uma forma de você proteger a sua empresa. Outra forma é você ter uma empresa cada vez mais eficiente, com margens mais largas, porque se ocorrer ali um estreitamento dessas margens através da queda de preço, você não seja tão impactado e possa ser uma empresa cada vez mais perene. Quando você está investindo, também é importante você olhar para as margens dessa empresa para saber se ela conseguiria enfrentar ali uma crise e passar por ela sem grandes efeitos, né? Obviamente todas as empresas são impactadas, mas algumas acabam quebrando por ter margens muito estreitas. E outro ponto também, né, que faz com que muitas das empresas também acabem quebrando é a falta de caixa, falta daquilo que possa fazer com que ela honre os seus pagamentos de curto prazo. Então, manter o caixa saudável é extremamente importante para as empresas em um ambiente de crise e um ambiente de deflação. Então é isso, pessoal. A gente falou muito aí sobre como que a deflação ela pode impactar os indivíduos, as empresas, que ela pode ser uma deflação bondosa quando ela vem acompanhada ali principalmente de uma evolução tecnológica que fez com que a gente tenha uma produtividade maior, ou ela pode ser ruidosa, que ela veio ali acompanhada de uma crise, né, ou após uma crise econômica severa, como a que a gente falou aqui sobre a Alemanha. Além disso, também é bem importante a gente estar sempre preparados para qualquer cenário de crise. E se você ainda não está preparado para um cenário de crise como esse, você pode clicar aqui abaixo, pode chamar a gente aqui da UVP Capital, a gente vai preparar o seu capital de uma forma que você tenha rendimentos seguros, né? Não constantes, mas rendimentos seguros que você, ao longo do tempo investindo conosco, você vai alcançar os seus objetivos financeiros e se sentir 100% por dentro de todas as estratégias que estão sendo feitas por lá. Um dos investimentos que a gente acertou muito no ano foi através do investimento do ouro, né? Que a gente vem fazendo aportes constantes neles e tivemos uma boa rentabilidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa estratégia, você vai entrar em contato conosco e nossa equipe vai te chamar e eu espero encontrar você aqui como um dos membros da UVP Capital. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana e até semana que vem.